Olá, meus amigos, como vai vocês? Tudo bom? O que temos para hoje? Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu segundo princípio, que ainda eu acredito que não está muito claro, né? Tem sempre alguém perguntando se eu sou crítico a alguns partidos específicos ou porque, né, eu não quero que os partidos entrem. Como que é essa ideia de independência política, apartidarismo? Então eu vou estar explicando sobre isso nesse vídeo para ficar muito claro para vocês qual é o meu posicionamento, aquilo que eu idealizei lá em 1º de março de 2014, conversei com muitos dos nossos, da liderança grevista, todos disseram que entenderam, só que não conseguiram manter esse princípio ativo, e isso acabou me fazendo sair do movimento e seguir a minha preparação para ajudar o movimento num momento oportuno, como foi agora em 2022. Como sempre faço, vou trazer um elemento, um conceito mais fácil de compreensão geral, para depois fazer a aplicação naquilo que eu quero passar para você. Porque assim fica mais fácil você entender realmente aquilo que eu quero passar. Você sabe o que é um Estado laico? Essa palavra está muito na moda ultimamente e eu acredito que explicando isso vai ficar mais fácil entender o meu apartidarismo, que é nesse conceito aqui de Estado laico que eu vou passar para você. Um Estado laico é aquele Estado que prevê a neutralidade em matérias confessionais, não adotando nenhuma religião como oficial, mas deixando cada uma ser livre dentro do seu quadrado. Então, os líderes, eles têm até a sua fé, a sua religião, mas eles não impõem isso para a sociedade de uma forma geral. Nem leis eles fazem para beneficiar um em detrimento de outro. Então esse é um Estado laico, onde todas as religiões têm liberdade de se expressar dentro dos seus espaços. Alguns Estados laicos mais secularizado, que a gente fala, né? Eles até criam algumas leis para impedir essa manifestação em público, para que não fira as outras, igual vimos agora no Rio de Janeiro, né? O Carnaval, uma manifestação religiosa. Algumas outras religiões assistindo aquilo, às vezes se sentem ofendidas. Por quê? Porque aquilo é feito dentro de um espaço privado. Quando vem para o carnaval e expõe isso ao mundo, muitas pessoas às vezes ficam chocadas. Tá entendendo? Então, um Estado laico não tem problema. É livre a manifestação religiosa de todos. Inclusive, se você quiser ser ateu, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, o Estado laico é isso, liberdade total. Alguns estados criam algumas leis para que não tenha determinadas manifestações em público. Então, isso é um Estado laico. Esse é o conceito que eu quero que você guarde para que mais à frente a gente possa fazer aplicação no nosso apartidarismo. Já um Estado não religioso ou ateu, como a gente fala, já é um Estado onde o Estado é o Deus. Ele não acredita em nenhuma outra forma de deuses, né, ou espiritualidade, e ele se apresenta ao Estado como sendo Deus. Então não é permitido nenhuma manifestação de religião, qualquer que seja, porque você é considerado um divergente, um criminoso e tal. Então você é impedido de ter liberdade religiosa, não pode. Você tem que ser ateu. Ele é ateu e impõe essa religião ateísta para todos os seus concidadãos. Na verdade, um verdadeiro ateu não tenta converter ninguém a viver os dilemas existenciais que ele mesmo vive. Já um Estado religioso, ele se parece com um Estado ateu, mas também tem as suas diferenças. Como assim, Eliel? Um Estado religioso, ele não disfarça, né, que o Estado é Deus. Ele tem uma religião oficial, seja islâmica, né, ou várias outras. Ele tem uma religião oficial. E essa religião é a religião que todos os concidadãos têm que seguir. Igual o Estado ateu, se você tentar seguir outra, você é considerado um criminoso, podendo ser preso,
deportado ou morto. Você é um inimigo do Estado porque está seguindo uma religião contrária à religião oficial. Tá certo? Inclusive, você não pode ser nem ateu, por isso que diverge do ateísmo. Você não pode se considerar um não religioso ou um ateu. Você tem que professar a mesma fé. Voltando, então, ao Estado laico, ou seja, a liberdade total religiosa, que é diferente do ateu e do religioso, eu quero pegar esse conceito que eu falei para vocês para explicar o meu apartidarismo, dentro da Comurb, dentro das nossas manifestações. Quando eu falo um Estado apartidário, um movimento apartidário, uma negociação apartidária, o que eu estou tentando dizer para vocês é que não podemos fechar com um partido específico para que esse partido venha tomar, como eu já falei, a nossa legitimidade de greve. Só esse partido poder falar, só ele ser o representante. Ou seja, tentamos sair das garras de um e acabamos caindo nas garras de outro. Isso não é legal. Então, um movimento apartidário, nós não podemos permitir bandeiras de partido algum, dar oportunidade de falas a políticos, seja no cargo ou que tenha aspirações políticas. Não podemos manifestar símbolos que identifiquem esses movimentos. Não podemos fechar assim de forma tão cega. Se eles quiserem nos ajudar, que seja lá exercendo o seu mandato, que seja no discurso de plenário, que seja com ações protocolares, sabe? Aí sim, vai mostrar para todos e todos vão conseguir compreender que aquele camarada está representando realmente a categoria e não impedindo de ter uma negociação justa para ter fins políticos. Destruir, levar uma greve longa até o carnaval, levar para o dissídio para ter prejuízos para a categoria. São esses movimentos políticos que a gente tem que rechaçar. Não podemos deixar acontecer. Aí, Liel, mas aí você é ingênuo, Liel, acreditar que ninguém vai botar suas visões políticas, visões de mundo, visões filosóficas, religiosas no meio do movimento. Não, eu não sou ingênuo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Eliel tem a sua fé, o Eliel tem a sua visão política, visão de mundo, visão filosófica e etc e tal. Mas o Eliel não pode, em hipótese alguma, trazer aqui, na hora que eu vou explicar a você o que está acontecendo nos bastidores, nos debates, nas negociações, eu não posso chegar aqui e falar, olha só, isso aqui você tem que fazer porque vai beneficiar o Eliel, porque vai beneficiar o político A, o político B. Não, eu tenho que mostrar tudo o que está acontecendo, trazer de forma clara, sem manipulação de dados, sem nada, mas de forma clara para que você possa tomar a melhor decisão. E quem quiser de fato nos ajudar, vai concordar com isso, vai ajudar nesse processo para que a gente tenha uma negociação justa, para que a gente tenha ganhos reais e não ficar uma coisa na base de troca. Se ele tem um interesse realmente de nos ajudar, então que ajude. E a categoria vai ver essa ajuda real, vai entender e ela, de fato, vai abrir o seu coração e vai te dar o que você quer. Porque a gente sabe, na verdade, qual é a sua verdadeira intenção, ou seja, você político que for. Lembra quando eu falei do livro O Poder do Hábito, né? Desse carinha aqui que eu quero que você seja ele? Então, eu falei que esse livro me deu o entendimento de que eu primeiro precisava mudar a minha mente para depois querer, ou seja, moldar a minha mente para o ambiente a qual eu queria habitar, transitar, viver. Senão, dá ruim. E o que acontece? A gente não pode, meus amigos, cair na mão desses benfeitores, sabe, desses senhores que querem nos ajudar, quando, na verdade, eles só querem o nosso verdadeiro poder. Eliel, que poder é esse que você está falando? Eu estou falando da nossa única moeda de troca que realmente temos nas mãos, que esses caras tanto cobiçam. Eu estou falando do nosso voto. É isso mesmo. Eu estou falando do nosso voto. Sim, a nossa categoria ela tem uma capacidade de eleger, dependendo do partido que for, um vereador. Você sabia disso? Se a gente somar os garis, funcionários, né, direto e indireto, motoristas das transportadoras, familiares
e correlacionados, com certeza a gente soma aí beirando os 100 mil votos, tá? Isso aí chutando bem arredondando, né? Arredondando um chute, uns 100 mil votos. Faz um vereador e talvez até um deputado estadual. Então, é um poder muito grande que nós temos. Eles não queriam que você soubesse disso, mas o dia que a categoria fechar unida, com consciência livre, e formar dentro dela um verdadeiro representante, uma pessoa de equilíbrio emocional, com capacidade de conhecimento de fala, de fato, das coisas, do jogo, da política, do jogo da sociedade, do jogo da vida, sim, essa categoria consegue sozinha fazer um vereador de sobra e talvez até um deputado estadual. Então, esses camaradas têm uma cobiça muito grande nesse movimento, muito grande. Só que não dá para você querer usar essa moeda de troca de forma destrutiva, como foi nesse movimento agora. Eu só entrei aqui, botei a cara para bater, porque eu sei que eu vou levar muitas pancadas. Desde o início eu tenho apostado nisso, porque eu sei como o jogo é jogado, eu sei disso. Gente, não dá para a gente entregar essa moeda de forma para camaradas que são tóxicos, que estão tentando destruir a gente, os nossos sonhos, nossos objetivos, nossas conquistas até aqui. Quando eu digo apartidarismo, eu quero que a partir de hoje você entenda que nós não fechamos com ninguém, com A, B ou C. Principalmente se quiserem nos comprar. Não estamos à venda. Nós temos liberdade, estamos num país livre. Temos liberdade de crença, fé e voto. Liberdade de ir e vir. E não vamos fechar com ninguém que tentou nos destruir. Qualquer um que quiser negociar conosco precisará entender que sim, temos princípios inegociáveis. E vamos sentar para conversar com pessoas que não vão jamais exigir que vendamos, que negociemos os nossos princípios e valores. Cada um tem o seu. Mas vamos sempre tentar uma coesão entre a maioria para que a gente possa negociar com quem de fato vai nos representar. Outra coisa que precisa ficar bem clara: por que devemos ser sempre apartidário? E esse apartidário, gente, entenda, já falei, não fechamos a porta para ninguém, mas também não deixamos entrar qualquer um. Tem que respeitar os nossos princípios e valores. Quando eu coloquei esse caminho em 1º de março de 2014, lá na porta do sindicato, foi para que, a partir daquele momento, pudéssemos criar esse movimento de forma a reagrupar, já que tivemos uma vitória estrondosa, teríamos que reagrupar e começar a construir esse caminho. Eu sei que houve uma tentativa, tem um círculo e tal, só que foi uma tentativa já sentando e conversando e fechado com alguns partidos. E aí não dá. Por quê? Porque na hora que esse partido é situação, a gente não pode fazer greve, não pode reivindicar, mesmo que eles não nos dê nada. Só podemos fazer alguma coisa quando eles é oposição. E aí, se eles forem alvos de críticas, nós não podemos criticar porque estamos vendidos. Entende? Não podemos fechar com ninguém. Tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa forma, tem que estar fechado apenas nós, a categoria, e esses dois princípios têm que estar lá na base. Não pode ser negociado jamais. Claro que esses são os meus dois. Devemos sempre estar ouvindo para ver quais outros devemos colocar para que possa contemplar a maioria de forma realmente democrática. Meus amigos, eu sei que alcançar esse tipo de entendimento e principalmente conseguir colocar ele em prática é algo impensado para muitas pessoas. Mas esse foi o caminho que eu apresentei em 1º de março de 2014, lá na porta do sindicato. E naquele momento, nós tínhamos que reagrupar após a vitória estrondosa que tivemos naquele ano e começar a costurar esse caminho. Eu sei, houve uma tentativa, sim, criar um círculo, só que criaram já misturado com alguns partidos políticos. E não pode, tem que ser apartidário.
Quem quiser, vem, senta, vamos negociar. Mas entenda que o momento em que os princípios forem entrar em choque, acabou a parceria. Nós vamos buscar alguém que continue respeitando os nossos princípios e os nossos valores. Se tivéssemos feito isso, certamente, hoje nós teríamos sim um candidato totalmente comprometido com a categoria, totalmente entendendo e sendo forjado dentro da própria categoria, com um equilíbrio emocional suficiente para conduzir todo esse processo que eu estou falando aqui com vocês, tendo o apoio de todos os garis, seus familiares e ainda os seus apoiadores. Mas, enfim, enfiaram os pés pelas mãos, se contentando apenas com migalhas, ao invés de conseguir pôr a mão no pote todo. É isso e muito mais que eu tinha para dizer, mas eu acredito que já está claro o que eu quero dizer com apartidarismo no meio de nossa categoria. Ou seja, não fechamos com ninguém, apenas conosco mesmo. Quem quiser vir negociar, vem, mas saiba que será do nosso jeito. Apenas 2 princípios eu e Eliel coloco. Eu não sei quais outros você tem, mas a gente pode ir conversando e chegar a um bom termo. Mas os meus 2 princípios inegociáveis é a paz e essa independência política. Por quê? Porque o dia que esse camarada falhar, quebrar os nossos princípios, abandona, a gente segue para outro. E vida que segue, mas toda a categoria fechada junta com o que é melhor para ela nas negociações e não o que é melhor para o político ou para o partido. Porque nós somos soberanos. Nós conseguimos sim fazer um político ou 2 ou 3 ou até mais. Então nós tendo esse entendimento, essa coesão, esse comprometimento, sim, conseguiremos fazer grandes coisas. Isso é o que tínhamos para hoje. Quero deixar aquele forte abraço estalar aos ossos, seu amigo Eliel Mazelo. Como eu sempre tenho dito em todos os meus vídeos, não quero que você siga apenas o que eu acredito. Eu quero que você seja independente e você tenha condições de analisar por si mesmo e chegar às suas próprias convicções. Em momento algum eu estou aqui passando apenas a minha visão. Eu estou trazendo para você uma visão, sim, do mundo, mas para que você pegue essa visão, que é diferente de tudo aquilo que já foi apresentado para você até hoje, para que você possa se libertar e alcançar a sua independência intelectual, política e também espiritual, por que não? Já que o Estado é laico, você tem a liberdade de seguir qualquer um poder superior que você queira, inclusive não acreditar em nada e em ninguém. Você é livre, livre para pensar, para se manifestar, para voar como águia. Vamos, meu povo, vamos voar, vamos que o ar lá em cima é rarefeito, mas é muito bom para o peito.